gamer não nasce, se conecta. Online para a batalha, equipado para os desafios, com sede de conquistas. Um jogo após o outro, por persistência e teimosia. É um chamado que todo gamer ouve. Novos mundos, novas técnicas, novas possibilidades. Ganhar é provar que esforço e suor vencem sempre. É colocar o seu nome no mapa, na história e conquistar o espaço de Minas Gerais no cenário gamer. E tudo isso começa aqui, no Play Minas, onde a tecnologia abre novas fases, novos finais. A criatividade desbloqueia as mais diferentes formas de jogar. Novas profissões e vidas tomam forma. Uma competição para levar você a um palco ainda maior. O Game Fest Minas. Bem-vindos ao Play Minas. Uma iniciativa Codenge e Governo de Minas. Governo diferente, Estado eficiente. Bom dia, voltamos. Estamos direto de Pedro Leopoldo com o Play Minas e a gente tem a honra, eu tenho o prazer de conversar com o Matheus, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. A gente vai falar um pouco de games, turismo, tecnologia, né, Matheus? A gente vai falar muito sobre esse assunto e a importância do Play Minas para Minas Gerais. Bom dia, Matheus. Bom dia. Eu sou de Pedro Leopoldo, porque você falou Minas Gerais ainda... Pedro Leopoldo, perdão, mas tá bom. É Minas, Pedro Leopoldo é Minas. Estamos no caminho, Amém. meu filho. Amém. Ô, Thiago, assim, é um prazer imenso, primeiro, estar aqui com você, a sua trajetória, a sua opção de vida, trabalhar com o que se gosta, ter sonho, ter vocação e fazer acontecer. Realmente é muito prazeroso a gente estar perto de pessoas assim, conversar com pessoas assim. Eu sou daqueles que gosta de andar com quem movimenta as coisas, sabe? É que impulsiona a gente. É pra frente que se anda, né, Matheus? Então, assim, pessoas que pensam lá na frente, assim, são pessoas que são boas de conversar. Rende bons assuntos, boas ideias, né? E com certeza, nosso bate-papo aqui vai fluir, vai ter boas ideias aqui. Não só para Pedro Leopoldo, né? Para a gente explicar a importância do game no geral, no Brasil e no mundo, que é o braço da cultura que mais movimenta dinheiro. E a gente falando de Pedro Leopoldo, qual a importância do Play Minas aqui para o turismo, para a região, para mostrar a cidade? O que o Matheus vê com a chegada do Play Minas aqui para a cidade? Isso é muito importante, Thiago. Como cidadão, primeiro, eu enxergar Pedro Leopoldo novamente no mapa de Minas, e nós já tivemos um destaque muito grande ao longo da nossa história é muito bonita. Eu fico com uma satisfação indescritível, sabe? Agora, envolvendo a questão da secretaria, é extremamente importante que a gente tenha uma vocação para a inovação. Estamos montando um trabalho, inclusive nós temos uma gerência de inovação dentro do desenvolvimento econômico, que tem uma associação de empresários, tem a Fundação Pedro Leopoldo com o Eduardo Nassif. E a gente está vocacionando a cidade para a inovação, pela logística, pela proximidade com o aeroporto, pela tranquilidade também, sabe? Nós temos, por exemplo, uma área... eu vou falar que nós descobrimos, mas foi de fato descoberto no mapeamento de áreas institucionais, uma área muito grande entre Fidalgo, que tem a história de Fernão Dias, Casa Fernão Dias que está lá, e a Quinta do Sumidouro, um lugar de muitas grutas, um lugar de paz, que tem acesso direto à Lagoa Santa ali, e à Serra do Cipó, onde é uma APA, então a gente não pode implementar lá coisas com impactos ambientais. Então é um sonho, e nós vamos trabalhar para isso, que lá seja implantado um polo de tecnologia, sabe? Isso é bem interessante, pode desenvolver games, sistemas, entre várias coisas, né? A gente está falando de um evento não só de games, tem robótica também, tem a questão da inteligência artificial. E você acha que a inteligência artificial aqui para o estado, na cidade, perdão, de Pedro Leopoldo, para ajudar as comunidades carentes, as pessoas, né, que têm vontade de empreender, fazer um negócio, para poder levar a vida mais tranquilo, né, ser empreendedor, que é o mais importante, né, que a pessoa empreender é fundamental.
Você acha que Pedro Leopoldo, com essa chegada dos games aqui, desse evento, as pessoas vão começar a olhar Pedro Leopoldo, Matheus, de forma diferente? Com toda certeza, esse evento ele é para a gente uma ferramenta, a maior ferramenta que nós tivemos para explicar às pessoas, porque e os jovens, né? Mas primeiro tirar esse preconceito, você passa por isso diariamente, de que é somente um lazer e não é, muitas vezes é uma profissão, Sim. né? Então isso, primeiro a gente consegue trabalhar essa cabeça dos pais de que isso é uma profissão, isso faz parte da vida de muitas pessoas, tem muita gente ganhando dinheiro, é um mercado que movimenta bilhões aqui em Minas, no Brasil e no mundo. E esse conceito da feira de demonstrar os diversos mercados que tem dentro do games é extremamente interessante, porque muita gente não sabe. E a outra ponta é nos ajudar na divulgação, porque a gente tem uma vocação para isso. Nós somos de uma gestão inovadora, sabe? Assim, que entende de algoritmos, de redes sociais, de todas essas coisas e de inteligência artificial. Então nós somos uma gestão, de forma geral, inovadora. A gente quer inovação, a gente trabalha para inovação, a gente está nesse meio. Não sei em que nível, mas a gente está nesse meio e está avançando sempre para isso. E a inteligência artificial, especificando ela, eu tive um acesso, e até passei para o nosso secretário de saúde, à telemedicina, que mescla as duas coisas, o atendimento com o profissional junto com a inteligência artificial. É um sistema de uma empresa que eu apresentei para ele está olhando junto com o Hugo Simão, que é o nosso chefe de gabinete e secretário de Desenvolvimento Econômico, de comunicação. Tem só 21 anos, entende muito disso tudo. Então a gente é uma gestão da inovação e esse evento, né, com a Codenge, Desenvolvimento Social, Governo de Minas e a Novare, está sendo um exemplo para a gente. Eu até fico feliz como pessoa de ter conhecido o Elton. O Elton é uma pessoa que, se você passar perto, você aprende. E a simplicidade, o organizador, né, para quem está nos ouvindo, a empresa contratada para organizar isso tudo, que vai passar em todas as cidades até chegar em abril no grande evento. E sobre o Elton, né, o Matheus, ele me apresentou esse sonho e eu comprei o sonho com ele, lá atrás. Falei, Elton, estou com você porque eu acredito no mercado, eu acredito da forma que você tem falado de forma otimista, feliz, vibrante, dá para sentir, tanto o prefeito me que eu conversei com ele, agora com você, a gente percebe que a gente está feliz, que a gente tá encontrando um caminho certo para mostrar, né, essa questão. Para educação, a Pedro Leopoldo, a cidade pensa em abrir cursos também nessa área digital, desenvolvimento, até mesmo para trazer empresas para, quem sabe, vir para cá. Você pode dar um spoiler para a gente? Claro, Tiago, interessantíssimo isso, porque dentro da minha secretaria tem o Emprego e Renda, que é o SEAC, né? Nós abrimos 20 vagas para como utilizar o GPT para redes sociais. Antes de eu anunciar na minha rede, já tinha 85 inscritos. Nossa. Aí eu liguei para nosso supervisor e falei com ela, arruma 400 vagas, porque nós vamos começar a transformar isso. Aí ontem eu tive retorno, consegui umas 400 vagas. E nós estamos montando uma parceria, está em fase de análise de proposta ainda, que é exatamente a introdução da inteligência artificial na cidade. E com várias vagas para todos os públicos, porque e isso é muito importante, o poder público, como está sendo essa feira aqui. O poder público, como é algo que enfrenta um preconceito, que também enfrenta barreiras, enfrenta a questão de investimentos, o poder público, eu sou um liberal, mas acredito de verdade que o poder público tem que tomar parte daquilo que é dele. A partir do momento que o segmento caminhar sozinho e com muita força, principalmente para as pessoas mais carentes, porque esse é o nosso papel, olhar para quem é mais carente, talvez quem tenha mais recurso tenha acesso a mais informação, a um equipamento de maior qualidade. É o nosso papel fomentar isso. E eu acho que não demora muito para a gente conseguir sair, acompanhar e deixar o mercado caminhar sozinho. Mas nesse momento é de extrema importância, igual eu te falei, nosso investimento
através do Emprego e Renda, essa parceria com a FPL, Fundação Pedro Leopoldo, para poder fomentar isso, ela é fundamental. E nessa parte das escolas a gente tem que entrar. E tem que começar lá na primeira infância, porque os meninos nascem hoje já com o dedinho, é impressionante, eles já nascem com o dedinho preparado para mexer no telefone. Já veio download de fábrica, né? Já vem de fábrica, e minha esposa, ela é psicóloga há muito tempo. Ela estava me falando, né, ela estudou sobre isso, aquele estímulo que a criança recebe já lá dentro da barriga, isso ela já vai sendo estimulada àquilo, então ela já nasce com uma percepção de mundo diferente da nossa geração, muito mais acesso à informação, que de um lado me preocupa, assim, sabe, Thiago? A gente como pais, ou como uma geração anterior, que a nossa vai ser a única geração, não sei a sua idade, mas a nossa vai ser a única geração da história que pegou o analógico e o digital. Sim. Nós somos a única. Única. Né? Então, eu crio meu filho, e estar numa cidade do interior ajuda muito a entender a importância da interação social. Porque o grande receio, talvez, da humanidade é criar pessoas que percam essa interação. As pessoas hoje já não importam com o nascer do sol, com o pôr do sol, com olhar as estrelas, com ver a lua cheia. Ninguém sabe que dia que é lua cheia, nem olha para o céu. Isso são coisas naturais do ser humano. A gente está passando por uma evolução muito rápida se a gente pensar na história da humanidade, né? Eu acho que o nosso cérebro não está preparado para isso, mas é uma realidade que está aí imposta, e a gente vai ter que aprender como sociedade como conciliar isso com a coisa que veio, está presente, e a gente não pode se isolar do mundo e achar isso normal. A gente tem que procurar esse equilíbrio. E o mundo dos games, ele é extremamente interessante por causa disso. O meu filho, ele tem um amigo que ele tem um grau de autismo, e meu menino adora ele. E ele mudou para Ouro Preto, todos os dias eles jogam meia hora. E a mãe dele, quando eles foram embora aqui de Pedro Leopoldo, falou que a interação com meu filho foi a coisa foi mais importante que qualquer tratamento. E é o mundo dos gamers que possibilita essa conexão entre os dois, hoje em dia, todos os dias. Isso para mim não tem valor. É forte o depoimento, porque a gente constrói a imagem do game, aquela questão, o pessoal foca mais na questão da violência, o jogo é violento. E a gente está tendo um depoimento de uma pessoa que, através do game, conseguiu ter uma interação, mostrar para ela a importância do game ali, para ajudar ela a entender a sociedade, entender gente como gente, ter afeto, ter carinho, ter essa proximidade. Isso é legal que você está falando isso. E, além disso, você desconstruiu um pouco a questão da inteligência artificial, né? Muita gente tem medo da inteligência artificial tirar empregos. E os empregos novos que podem surgir com a inteligência artificial? Pedro Leopoldo já parou para pensar nisso? Matheus já pensou, olha, isso aqui dá para ser criado com a inteligência artificial? É verdade. Isso é muito interessante, porque enquanto as pessoas brigam contra a escala 6x1, né? Esse movimento ele já vem acontecendo automaticamente. A sociedade, o mundo, ele caminha numa direção que não é uma opção voltar, né? Ele caminha para a opção da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial. Por isso que essa feira, essas coisas são extremamente importantes para as pessoas entenderem. Um exemplo, se um jovem que está aqui hoje talvez não seja um mecânico numa empresa fabricante de carros, ele vai ser um criador de jogos que vão ser cada vez mais consumidos. Então a gente não está falando de fechar postos de trabalho. A gente está falando que novos mercados estão surgindo com consumidores de outros mercados. Se você pensar bem, eu li uma entrevista extremamente interessante, que eu vim de uma geração que era muito acostumada a beber, a ficar até tarde, passar as madrugadas. Nós tivemos... eu tive uma conversa muito interessante. Aqui tem o Rodeio Show, que é o maior evento de rodeio de Minas, do terceiro do Brasil. E o Niltinho, que é o produtor,
foi fazer a garota do rodeio, rainha do rodeio. Eles foram um chalezinho, famoso pelas noitadas, pelas festas. E a gente discutia isso, e de um público que coisa de 70% há 10 anos atrás consumia álcool com frequência, passou para coisa de 22%. E ele estava me dando um exemplo. Eu conversei com o dono do chalezinho, ele falou que antes ele abria 10 e está tendo que abrir 8. Nossa. E o público que ia embora 4 horas da manhã, 2 horas da manhã já não tem mais ninguém lá. Então é o público que está mudando. E a gente precisa entender, a gente vem cheio de preconceitos e com essa separação mesmo. A gente tem que estar aberto a entender esse conceito novo, dessa nova geração que está vindo. E não é questão de eu não consigo entender. Porque a gente também está inserido nela, porque todo mundo tem Instagram, todo mundo tem algumas pessoas ainda tem o Facebook, está lá no YouTube. A gente já está inserido nisso, querendo ou não querendo. Então, é fácil essa conexão. Ela aconteceu naturalmente, de muitos anos para cá. Então, a gente entender esse jovem que está vindo aí, é só sentar, conversar e ouvir. É porque é muito veloz, né, Matheus? A evolução é muito veloz e quem é tradicional demais assusta com o impacto da velocidade. Às vezes a pessoa tem medo de tentar entender essa questão que você disse, né? E tipo, não para sentar para conversar, para entender o que acontece, né? Por exemplo, às vezes com 1 hora, 2 horas de papo, você já consegue entender muito o que passa na cabeça do jovem. Então assim, você consegue entender melhor. Verdade. E a gente tem uma equipe da comunicação na prefeitura que eu faço questão muito de conversar com eles, dar conselho, não só de vida, né, mas de trajetória política também. Tem 21 anos que eu estou nesse caminho como um cidadão ativo, né? Só resolvi me tornar vereador em 2020 e nunca sonhei com carreira política e agora secretário. Eu converso muito com eles e vejo que é uma geração que traz uma insegurança com ela pela falta desse contato social, que é a fase de adaptação, sabe, Thiago? Tudo é isso, é esse turbilhão. Esse evento foi isso, eu participei da construção dele. Um turbilhão, dúvida, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E a gente chega aqui hoje, está tudo acontecendo naturalmente. É o frio da barriga, né, Matheus? Exatamente, as coisas se ajustam. Então essa geração, ela vai entender, assim como a nossa também vai entender, que a interação social, esse contato, ele é extremamente importante. A gente não vai perder ele porque está vindo a inteligência artificial. Sim. Sabe? O ser humano, isso é questão de evolução mesmo. Nós estamos falando de Darwin, né? 70% da comunicação, ela é uma leitura corporal, ela não é verbal. E pelo telefone a gente perde isso. Eu até brinquei esses dias, mas aqui é brincadeira de falar verdades, que as pessoas, com os vídeos de Instagram, TikTok, as pessoas comuns, não os produtores de conteúdo, elas passaram automaticamente a fazer essas leituras corporais dos vídeos que são postados lá. Então, através dos vídeos, ela sabe que a pessoa está pensando, que não está, como se fosse essa conversa que a gente está tendo aqui de perto, sabe? Então, a coisa não inviabiliza a outra, ela só se transforma. Você não vai fazer a leitura corporal aqui de perto, mas através de um vídeo, de uma comunicação, você está tendo isso, que é essa interação entre pessoas. Então a gente não está criando mini monstros como muitas pessoas acreditam, que vão ficar trancadas no quarto, jogando, ficar antissocial, ficar ali para sempre, dependendo de pai e mãe, não. A gente está criando pessoas como nós somos criados, só que num ambiente diferente. E esse depoimento é legal. Eu tenho um depoimento que eu falo. Tem uma criança na Argentina que ela jogava Fortnite escondido do pai. Aí o pai descobriu e tipo, não, joga escondido esse jogo e tal. Aí um cara, né, com maior conhecimento, falou pro pai, olha, se ele for bom mesmo, ele vai longe. E esse menino disputou um campeonato, ele ganhou $1 milhão. Aí para você ter ideia da potência, de como, né, são feitas as coisas, como os talentos nascem. E é importante ter esse papo. E a inteligência artificial não vai tirar a psicóloga, sua esposa é psicóloga, não vai tirar nutricionista, não vai tirar fisioterapeuta, não vai tirar advogado, não vai tirar a profissão do treinador, da equipe. Então são profissões que elas vão sofrer mudanças e a gente tem que estar preparado para isso. E é legal estar conversando com você que Pedro Leopoldo está mostrando que, além de estar receptivo a esses eventos, né, Matheus,
que a tecnologia chegou para ficar e vai expandir ainda mais. Para quem quiser vir conhecer a cidade, empreender, é o momento. É o momento de empreender em diversas áreas, porque a nossa logística é extremamente privilegiada, perto do aeroporto, perto acesso a 040, o Rodoanel vai passar 6 quilômetros daqui. E essa questão de inovação. Nós estamos, a Prefeitura, junto com a Fundação Pedro Leopoldo, nós estamos montando um projeto gigantesco de inovação, sabe? Assim, então é muito importante quem quer empreender nos procurar para conhecer mais a cidade, uma cidade extremamente agradável. A gente tem um acolhimento do mineiro, que a gente é muito mineiro, é o nosso forte, e a gente vai acolher muito bem. A gente quer ter esse espaço, Thiago, que a gente tenha a pessoa da tecnologia, ou as empresas da tecnologia inseridas aqui, e com qualidade de vida. Porque tem duas coisas que a pessoa procura na vida hoje: paz e prosperidade. Sim. Sabe? A prosperidade, ela está vindo para muita gente, para muitas empresas. O que a gente consegue oferecer é um ambiente para que isso aconteça e a paz no entorno disso, que é uma cidade extremamente aconchegante, voltada para o turismo. Não só que a cidade de Chico Xavier, que muita gente não sabe, acho que é de Uberaba, a gente tem um circuito de luz que é fantástico. A gente tem uma área paleontológica, onde Peter Lone descobriu o primeiro tigre-dente de sabre, a preguiça gigante, a Gruta do Baú aqui, que é visitável e é fantástica, recebe 2.000 visitantes de fora por mês. A gente tem 200 grutas visitáveis aqui na região, gigantescas, que é onde o povo de Luzia, de 13 mil anos atrás, ocupava. Então a gente é uma cidade com um potencial turístico também gigantesco. E esse turismo que muitas vezes se transforma em lazer para quem é daqui, porque todo dia você tem uma coisa nova para fazer, extremamente agradável para quem tem filho, para quem é casal, ou para quem é solteiro. Isso é muito interessante. Passar o fim de semana em Pedro Leopoldo, hein? É fantástico. Quem vem aqui adora, porque tem muitas opções. Aqui em Pedro Leopoldo tem muita mesmo. E também tem jogador de futebol, bem conhecido, que mora aqui também, né? Dirceu Lopes é daqui, Campos. Enfim, a gente tem... boas referências, né? Nós temos uma história, mas uma história fantástica, que, claro, eu não vou estender nela, porque senão ficaria o dia inteiro aqui. O Fernão Dias, por exemplo, ao instalar em Fidalgo, que é aqui em Pedro Leopoldo, e tem a Casa Fernão Dias, ele fez, na época dos Bandeirantes, a ligação do norte do Brasil com São Paulo e o sul, passava por aqui, por Pedro Leopoldo, por Fidalgo. Virava a rota de descanso? Pode dizer também, assim. exatamente, e era a única rota que tinha à época. Ele, como bandeirante, abriu essa rota. Então São Paulo, tudo veio por causa do Fernão Dias, que se instalou aqui. Para quem não conhece, quantos habitantes tem Pedro Leopoldo hoje e quantos anos a cidade tem, para quem está acompanhando a gente? 65 mil habitantes. Nós somos uma cidade de 1924, mas a nossa história é muito anterior a essa emancipação, sabe? Sim. A gente tem o distrito de Vera Cruz aqui, que oficialmente ele é de 1711. É porque ele pertencia à Contagem, que à época chamava Contagem das Abóboras, exatamente pela produção de abóboras. A gente é muito próximo via Vera Cruz aqui de Contagem, divisa, inclusive dá acesso a lá. Então nós sempre fomos uma cidade muito próxima, mesmo antes da emancipação em 1924, sabe? As inaugurações das exposições aqui, que eram históricas, sempre tiveram a presença de presidentes, o Celino Kubitschek, era a presença frequente aqui. Dom Pedro II já esteve na cidade por 2 vezes. Pedro Leopoldo tem uma história muito rica, né? Muito rica, que precisa ser contada. Inclusive, eu com verba pública, na verdade, né? Então não sou eu. Eu fui só o elo de ligação. Já teve um livro lançado que conta a história da Letícia Mendes, foi uma tese de doutorado dela na FMG. Nós conseguimos lançar esse livro, que conta a história das ruas de Pedro Leopoldo. Então, através desses nomes de rua, você consegue contar praticamente toda a história de Pedro Leopoldo, né? Porque geralmente você coloca nome de figuras importantes nas ruas. E agora a gente está começando a contar dos distritos, como eles nasceram e por que eles nasceram.
Isso que eu te falei agora de Vera Cruz, que é de 1711, vai ser contado. E Dom Pedro II também teve lá. Então, quando isso for contado, vai ser resgatado uma história. Porque nós estamos sofrendo um problema de memória. Olha como é que é interessante, como é que a tecnologia serve para resgatar a nossa história. É só através da tecnologia, hoje, na busca desses chat GPT, vou dar um exemplo, né? Do chat GPT, que ele consegue resumir essa história hoje, porque a gente não tem ela compilada. De Pedro Leopoldo, nosso sonho é ter uns 10 a 15 livros lançados num período de 6 anos aí, para a gente conseguir contar a nossa história e deixar registrado, para que as pessoas estejam cada vez mais no futuro, mas lembrando que a gente não consegue ir para o futuro se olhar para o passado. Tudo que está sendo construído, ele tem uma história a ser contada. Isso que a gente está mexendo, isso que a gente está falando aqui, se a gente pensar aqui no nosso iPhone, ele foi sonhado e planejado na garagem lá pelo Steve Jobs. Sim. Né? Isso precisa ser entendido. Que foi mandado embora da própria empresa que criou, teve que voltar para poder salvar a empresa. Exatamente, depois de mexer com a Pixels lá, que é a empresa de animação. De animação. Então é extremamente interessante explicar para essa nova geração, eu acho que aí está a grande dificuldade, que o mundo não é esse mar de rosa que muitas pessoas vendem. Que você vai começar a gravar ali, você vai ficar rico sendo um influenciador. Não é. Isso é igual jogador de futebol, acontece com 0,001%. O mundo ele é feito de esforço, de trabalho, de muitas coisas. Eu achei um stand ali fantástico, que a pessoa joga ali, a criança joga ali, e depois, ao lado, ela vai entender como é feita a programação, para chegar naquele nível de jogo. Então você tem toda uma inteligência, um aprendizado, um estudo por trás e muito trabalho também para chegar nessa fase final. Para diversão tem que ter uma construção. Tem que ter. E o mundo não é feito, você é prova disso, o mundo não é feito sem esforço. Né? Nada cai do céu. Nada cai. Matheus, a gente está chegando na reta final aqui, assim, agradecer demais esse bate-papo. Você mostrou coisas de Pedro Leopoldo que até eu mesmo fiz o estudo. Eu falei, olha, isso eu não sabia. E a gente vai pensando nas possibilidades, né? Nessa questão histórica de Pedro Leopoldo, que tem muita história. Agradecer mais uma vez você aqui. E faço o convite para a galera que está acompanhando conhecer Pedro Leopoldo. Vende Pedro Leopoldo, vou brincar com você aqui agora. Agora você vai vender Pedro Leopoldo para quem quiser conhecer. Eu já estou aqui já olhando aqui possibilidades, mas eu queria que você passasse aí você entrou numa fase muito legal, porque junto com meu filho, Pedro Leopoldo é a coisa que eu mais amo nesse mundo, minha esposa, que não fique brava. Mas venha conhecer Pedro Leopoldo, venha como turista, ou venha para morar em Pedro Leopoldo, que é uma cidade que está a 25 quilômetros de Belo Horizonte. A gente está construindo acesso para a 040 agora. Estamos adquirindo um novo distrito industrial gigantesco, e já tem diversas empresas grandes já esperando só o lançamento disso. A questão turística, nós temos tanto o circuito de luz muito estruturado, nós temos a casa onde Chico Xavier nasceu, onde ele morou, onde ele trabalhou, onde ele psicografou os livros dele, para essa comunidade espírita aí que aqui já é muito visitada. A gente está trabalhando cada vez mais para estruturar, com centro de recepção ao turista. A gente tem uma área paleontológica que é fantástica. Se alguém estiver nos ouvindo aí, só procura Gruta do Baú, que vocês vão entender a riqueza paleontológica da cidade. A Gruta do Baú ali está preparada com passeio de charrete, passeio de cavalo. É um dos maiores pontos de escalada de Minas Gerais. Aqui foi aberto a primeira guia na década de 80, profissional mesmo, lá na Gruta do Baú. Então lá tem um turismo de escalada gigantesca, tem a questão do ciclismo, também lá tem pista de ciclismo, a cidade acontece o Intercity, que é um dos maiores eventos. Pedro Leopoldo é um lugar fantástico para se visitar, para morar, para conhecer pessoas, para você dar uma volta na rua e começar. O pessoal que veio de fora para a gestão, eles estão encantados, que eles começam a andar na rua, as pessoas começam a chamá-lo pelo nome. Aqui é a cidade, você sai sem carteira, se esquecer a carteira em casa, sai anotando e depois você volta pagando. Aqui é muito agradável, é uma delícia morar aqui. A gente, depois dessa propaganda aí de Pedro Leopoldo, tá esperando o quê? Vem pra cá. E a gente, Matheus, vai voltar daqui a pouco com mais atrações aqui. O Play Minas vai até domingo, né? A gente vai estender no sábado e voltamos também com novidades. A gente vai falar de robótica, a gente vai falar de desenvolvimento de games. E fica ligado aí que daqui a pouquinho vem mais aí da nossa programação, viu?